Muito boa noite a todos, meus amigos. Hoje nós daremos continuidade à leitura do livro A Profecia Celestina e no último capítulo, ou melhor, na última leitura, né, nós estávamos no meio do capítulo chamado Uma Questão de Energia. Agora, antes de iniciarmos a gravação, a nossa amiga Cláudia Carvalho fez uma meditação inicial. E eu só queria fazer um comentário, Cláudia, que você convidou a gente, né, a fazer as respirações, né? E um pouco antes de entrar aqui na sala, eu estava assistindo no YouTube um videozinho, e o cara falava sobre um livro do Eckhart Tolle, né? E ele, no meio da fala, ele disse que um líder espiritual pegou uma relação de cursos, de imersões, de retiros enormes, assim, com temas fantásticos, né? Ele pegou isso das mãos de um discípulo que estava pedindo para ele escolher qual daqueles cursos que ele poderia fazer, porque eram todos tão maravilhosos, né? E aí o monge falou para ele assim: se você aprender um dia a prestar atenção na sua respiração e focar realmente na sua respiração, você vai ter ganhos semelhantes a qualquer um desses grandes cursos, né? E Hum. isso é uma verdade, né? Toda vez que a gente, né, toda vez não, mas a maior parte das meditações é feito esse convite, né? Respire 3 vezes profundamente e tal. Mas no dia a dia da gente, como a gente se esquece de prestar atenção na respiração, né? E aí ele continuou dizendo para a pessoa que está sentada na posição que a gente fica para meditar, né? Que além dela prestar atenção na respiração, na hora da meditação ela pode prestar atenção, então ela está com a mão no joelho, né? Ela não precisa estar sentada Uhum. naquela posição de lótus, mesmo que ela esteja sentada numa cadeira normal, ela põe a mão sobre o joelho, né? E aí ele convida a pessoa também prestar atenção na energia entre a mão dela pousada no joelho dela, né? Sentir a energia que aquela mão está passando. Depois, para focar na energia que os pés que estão tocando o chão, né, também estão emanando. Enfim, é um processo meditativo, né, simples, entre aspas, né? Se fosse tão simples assim, a gente já estava tudo bam, bam, bam. Hum. Mas, enfim, um processo de meditação que não requer música, não requer muita fala, requer apenas você concentrar no seu interior, né? Pela respiração, pela energia das mãos, pela energia dos pés. Então, agradecendo a Cláudia pela meditação e deixando um convite para que todos nós nos esforcemos, né, para tentar focar um pouco mais nas nossas respirações. Bom, hoje quem vai ler a primeira parte sou eu e a segunda parte é a Maria Del Carmo, tá? Então, nós estávamos num trecho do capítulo onde o personagem principal estava aprendendo e conversando a respeito da energia que era emanada nas pessoas, na natureza, né, a enxergar essa energia. Uhum. Então, o trecho começa assim: o quarto não tinha telefone, mas um empregado da hospedaria que vi no saguão me garantiu que alguém bateria em minha porta às 5 da manhã em ponto. Deitei-me e fiquei pensando alguns minutos. A tarde tinha sido longa e cheia, e compreendi o silêncio de Will. Ele queria que eu experimentasse a terceira visão por mim mesmo. Quando menos esperava, alguém batia na porta.
Olhei para o meu relógio, 5 horas da manhã. Quando o empregado tornou a bater, eu disse: Obrigado, numa voz bastante alta para ele ouvir. Depois me levantei e olhei para a pequena janela de caixilho de madeira. O único sinal da manhã era um pálido fulgor para os lados do leste. Cruzei o corredor, tomei um chuveiro, me vesti às pressas e desci. O restaurante estava aberto, com um número surpreendente de pessoas. Comi apenas frutas e saí correndo. Fiapos de neblina vagavam pelos terrenos e agarravam-se aos prados distantes. Cantos de pássaro chamavam-se uns aos outros nas árvores. Quando me afastava da hospedaria, a borda do sol rompia o horizonte no leste. Uma cor espetacular, o céu de um azul escuro acima do horizonte pêssego claro. Cheguei ao outeiro 15 minutos adiantado, e por isso me sentei e recostei no tronco de uma grande árvore, fascinado pela teia de galhos engrinaldados acima. Alguns minutos depois, ouvi alguém se aproximando pela trilha e olhei, esperando ver Sara. Em vez dela, vi alguém que eu não conhecia, um homem de 40 e poucos anos. Ele deixou a trilha e caminhou em minha direção sem me notar. Quando chegou a uns 3 metros, me viu com um susto que também me perturbou. Oh, olá, ele disse, com um forte sotaque do Brooklyn. Vestia jeans, calçava botas e parecia excepcionalmente em forma e atlético. Tinha o cabelo ondulado e ralo. Balancei a cabeça. Desculpe trombar com você tão de repente, ele disse. Tudo bem. Ele disse que se chamava Phil Stone, e eu lhe disse meu nome e que estava esperando uma amiga. Você deve estar fazendo alguma pesquisa aqui, acrescentei. Não exatamente, ele respondeu. Trabalho para a Universidade do Sul da Califórnia. Fazemos estudos em outra província sobre o desmatamento da floresta tropical. Mas sempre que posso, dirijo até aqui para respirar um pouco de ar. Gosto de andar onde as florestas são tão diferentes. Olhou em volta. Sabe que algumas árvores aqui estão perto dos 500 anos? Esta é uma autêntica floresta virgem. Tudo está em perfeito equilíbrio. As árvores maiores filtrando a luz do sol, permitindo que uma infinidade de plantas tropicais vicejem embaixo. A vida vegetal numa floresta tropical também é velha, mas cresce de uma forma diferente. É praticamente uma selva. Esta tem mais a aparência do que é uma floresta antiga numa zona temperada, como nos Estados Unidos. Nunca vi nada parecido com isso por lá, eu disse. Eu sei, ele disse. Só restam umas poucas. A maioria das que eu conheço foi vendida pelo governo a empresas madeireiras, como se vissem apenas numa floresta desse tipo metros de tábuas. Seria uma maldita vergonha alguém estragar um lugar como esse. Veja a energia. Pode ver a energia aqui? Perguntei. Ele me olhou atentamente, como se decidindo se devia explicar. Posso sim, disse por fim. Bem, eu não consegui ver, eu disse. Tentei ontem, quando eles meditavam com as plantas na horta. Ah, eu também não conseguia ver campos tão grandes no início, ele explicou. Tive que começar olhando meus dedos. O que quer dizer com isso? Vamos passar para ali, ele disse, indicando uma área onde as plantas se abriam um pouco e o céu surgia acima. Vou lhe mostrar. Quando chegamos, ele disse,
Incline-se para trás e junte de leve a ponta dos indicadores. Mantenha o céu azul no fundo. Agora separe os dedos uns 3 centímetros e olhe a área bem no meio deles. Que vê? Poeira na lente do meu olho. Ignore, ele disse. Desfoque um pouco os olhos. Depois, aproxime as pontas dos dedos e torne-a a afastá-las. Enquanto ele falava, movi os dedos, sem saber ao certo o que queria dizer com desfocar os olhos. Por fim, pus os olhos vagamente na área entre os dedos. As pontas dos dedos ficaram ligeiramente indistintas, e quando as afastei, vi alguma coisa parecida com fios de névoa entre os dedos. Nossa mãe, eu disse, e expliquei o que vira. É isso aí, isso aí. Agora, simplesmente, jogue com isso algum tempo. Toquei todos os 4 dedos, depois as palmas e antebraços. Em cada caso, continuava a haver faixas de energia entre as partes do corpo. Deixei cair os braços e olhei para Phil. Ah, quer ver a minha? Ele perguntou. Impetigou-se e recuou um pouco, pondo a cabeça e o tronco de um modo que o céu ficasse diretamente atrás dele. Tentei alguns minutos, mas um ruído às minhas costas interrompeu minha concentração. Virei-me e vi Sara. Phil adiantou-se e abriu um largo sorriso. É essa pessoa por quem estava esperando? Quando Sara se aproximou, também sorria. Ei, eu conheço você, disse, apontando Phil. Abraçaram-se calorosamente. Depois Sara olhou para mim e disse: Me desculpe, me atrasei. Meu despertador mental não disparou por algum motivo. Mas agora desconfio por quê. Dei a vocês dois uma oportunidade de conversar. O que andaram fazendo? Ele acaba de aprender a ver os campos entre os próprios dedos, respondeu Phil. Sara olhou para mim. No ano passado, eu e Phil estivemos aqui nesse mesmo lugar para aprender a mesma coisa. Olhou para Phil. Vamos colar nossas costas. Talvez ele veja a energia entre nós. Ficaram costas com costas na minha frente. Sugeri que se aproximassem mais e eles chegaram mais perto de mim, até que o espaço entre nós era de mais ou menos 1 metro. Estavam silhuetados contra o céu, ainda azul escuro daquele lado. Para minha surpresa, o espaço entre eles parecia mais claro. Era amarelo ou um rosa amarelado. Ele está vendo, disse Phil, lendo minha expressão. Sara virou-se, pegou-o pelo braço e afastaram-se lentamente de mim, até seus corpos ficarem a uns 3 metros, talvez. Circundando a parte de cima dos seus troncos, havia um campo de energia rosa esbranquiçado. Tudo bem, disse Sara, séria. Aproximara-se de mim e agachou-se a meu lado. Agora olha a paisagem aqui, a beleza. Você procurou a farmácia? Foi? Fiquei imediatamente embasbacado com os contornos e formas à minha volta. Parecia que eu podia focalizar cada um dos carvalhos maciços de uma maneira total, não apenas uma parte, mas todo ele de uma só vez. Impressionaram-me logo a forma e a configuração singulares de cada um dos galhos que cada um exibia. Olhei um a um, virando-me em toda a volta. Fazer isso intensificava, de algum modo, a sensação de presença que cada carvalho exudava para mim, como se os visse pela primeira vez
ou pelo menos os apreciasse plenamente pela primeira vez. De repente, a folhagem tropical embaixo das árvores me chamou a atenção. Vi de novo a forma única que cada planta exibia. Também notei o modo como cada tipo de planta crescia junto às outras de sua própria espécie, no que me pareceram pequenas comunidades. Por exemplo, as altas plantas tipo bananeira eram muitas vezes envolvidas por pequenos filodendros, que, por sua vez, se postavam entre plantas tipo samambaia ainda menores. Quando vi esses mini-ambientes, fiquei mais uma vez impressionado com a singularidade de contorno e presença deles. A menos de 3 metros, uma folhagem particular atraiu meu olhar. Eu muitas vezes tivera exatamente aquele tipo com uma planta doméstica, uma espécie particular de filodendro. Verde escuro, sua folhagem esgalhava-se até cerca de 1 metro de diâmetro. A forma daquela planta parecia perfeitamente saudável e vibrante. Se concentre nessa, mas sem forçar, disse Sara. Quando o fiz, joguei com o foco dos meus olhos. A certa altura, tentei focalizar o espaço a uns 15 centímetros de cada parte física da planta. Aos poucos, comecei a captar vislumbres de luz. E então, com um único ajuste de foco, pude ver uma bolha de luz branca circundando a planta. Agora estou vendo alguma coisa, eu disse. Olhe um pouco em volta, disse Sara. Recuei em choque. Em torno de cada planta no campo de minha visão havia um campo de luz esbranquiçada, visível, mas inteiramente transparente, de modo que nada da cor ou forma da planta se obscurecia. Compreendi que o que via era uma extensão da beleza única de cada planta. Era como se eu tivesse visto primeiro as plantas, depois sua singularidade e presença, e depois alguma coisa se houvesse ampliado na pura beleza de sua expressão física, momento em que eu vira os campos de energia. Vê se consegue ver isso, disse Sara. Sentou-se à minha frente, de frente para o filodendro. Uma pluma da luz esbranquiçada que envolvia seu corpo avolumou-se e envolveu o filodendro. O diâmetro do campo de energia da planta, por sua vez, ampliou-se várias dezenas de centímetros. Porra! Exclamei, o que provocou risada entre os dois amigos. Logo, eu mesmo estava rindo, consciente da peculiaridade do que acontecia, mas não tendo nenhuma dificuldade para ver, muito prontamente, fenômenos dos quais duvidava por completo alguns minutos antes. Compreendi que a percepção dos campos, mais que despertar uma sensação surrealista, na verdade fazia tudo em volta de mim parecer mais concreto e autêntico que antes. Contudo, ao mesmo tempo, tudo em volta de mim parecia diferente. A única referência que eu tinha para a experiência era talvez a de um filme que realçasse a cor de uma floresta para fazê-la parecer mística e encantada. As plantas, as folhas, o céu agora destacavam-se com uma presença e um ligeiro luzir que sugeriam vida e talvez consciência, acima de nossa crença comum. Depois de ver isso, não havia como tomar outra floresta como coisa certa de novo. Olhei para Phil. Sente-se e passe sua energia para o filodendro, pedi. Eu gostaria de comparar. Phil pareceu perplexo.
Não posso fazer isso, não sei o motivo. Olhei para a sala. Algumas pessoas podem, outras não, ela disse. Não descobrimos o que é. Marjorie tem de triar seus estudantes de pós-graduação para ver quem pode. 2 psicólogos estão tentando correlacionar essa capacidade com características de personalidade, mas até agora nenhum deles sabe. Me deixe tentar, eu disse. Tudo bem, vá em frente, respondeu Sara. Eu me sentei mais uma vez de frente para a planta. Sara e Phil ficaram em ângulos retos comigo. Tudo bem, como começo? Apenas concentre a atenção na planta como para inflá-la com sua energia, explicou Sara. Olhei para a planta e imaginei a energia avolumando-se dentro dela. E depois de alguns minutos, olhei para os dois. Desculpe, disse Sara secamente. Você, obviamente, não é um dos poucos eleitos. Armei uma carranca fingida para Phil. Vozes iradas que vinham da trilha abaixo interromperam nossa conversa. Por entre as árvores, vi um grupo de homens passando, falando com aspereza entre si. Quem são essas pessoas? Perguntou Phil, olhando para Sara. Não sei, ela respondeu. Mais gente furiosa com o que fazemos aqui, imagino. Olhei a floresta em volta, virando-me para trás, tudo parecia comum de novo. Ei, não consigo mais ver os campos de energia. Tem coisas que trazem a gente de volta, não é? Observou Sara. Phil sorriu e me deu um tapinha no ombro. Você agora pode fazer isso de novo a qualquer momento. É como andar de bicicleta. Só precisa ver a beleza e depois partir daí. De repente, me lembrei de ver as horas. O sol estava muito mais alto no céu e uma brisa de meio da manhã fazia ondular as árvores. Meu relógio marcava 7:50. Acho que é melhor eu voltar, eu disse. Sara e Phil juntaram-se a mim. Enquanto caminhávamos, olhei para a encosta coberta da floresta do morro atrás. É um lugar lindo, disse. É muito triste que não existam mais lugares assim nos Estados Unidos. Assim que você vir os campos de energia em outras áreas, disse Phil, vai compreender como essa floresta é dinâmica. Olhe para esses carvalhos. São muito raros no Peru, mas dão aqui em Viciente. Uma floresta derrubada, sobretudo a privada de madeira dura para plantio de pinho, com vistas ao lucro, tem um campo de energia muito fraco. E uma cidade, com exceção das pessoas, tem um tipo de energia inteiramente diferente. Tentei fixar o olhar nas plantas ao longo da trilha, mas o ato de andar interrompia a minha concentração. Tem certeza de que vou voltar a ver esses campos de novo? Perguntei. Absoluta, respondeu Sara. Eu nunca soube de ninguém que não conseguisse duplicar a experiência uma vez que a teve inicialmente. Tivemos um pesquisador, oftalmologista, que esteve aqui e ficou excitadíssimo depois que aprendeu a ver os campos. Quando foi embora, passou a trabalhar com certos tipos de anormalidades de visão, entre elas formas de daltonismo, e concluiu que algumas pessoas têm o que chamou de receptores preguiçosos nos olhos. Ensinou as pessoas a verem cores que jamais tinham visto. Segundo ele, ver campos de energia era apenas uma questão de fazer a mesma coisa, despertar outros receptores adormecidos, coisa que todos, em teoria, podem fazer. Gostaria de viver num lugar como esse, eu disse. Quem não gostaria, respondeu Phil. Depois olhou para mim e Sara.
O professor Hens ainda está aqui? Sim, respondeu Sara. Não consegue ir embora. Phil me olhou. Eis aí um cara que realiza uma pesquisa interessante sobre o que essa energia faz a gente. Eu disse, conversei com ele ontem. Na última vez que estive aqui, prosseguiu Phil, ele me falou de um estudo que gostaria de fazer, em que ia observar os efeitos físicos de simplesmente estar perto de certos ambientes de alta energia, como aquela floresta lá atrás. Ia usar as mesmas medições de eficiência e produção dos órgãos para ver o efeito. Bem, eu já conheço o efeito, disse Sara. Toda vez que venho de carro para esta fazenda, começo a me sentir melhor. Tudo se amplifica. Me sinto mais forte. Penso com mais clareza e mais rápido. E as percepções que tenho com tudo isso e como isso se reflete no meu trabalho é impressionante. Em que está trabalhando? Perguntei. Se lembra que lhe falei das experiências surpreendentes na física de partículas, durante as quais esses pequenos pedaços de átomos surgiam onde os cientistas esperavam que eles estivessem? Sim. Bem, tentei ampliar um pouco a ideia com algumas experiências minhas. Não resolver os problemas desses caras que trabalhavam em partículas subatômicas, mas explorar questões que falei antes a você. Em que medida o universo físico como um todo, já que é feito da mesma energia básica, reage às nossas experiências? Em que medida nossas expectativas criam as coisas que nos acontecem? As coincidências, você quer dizer? Sim, veja os acontecimentos de sua vida. A velha ideia newtoniana é de que tudo acontece por acaso, já que a gente pode tomar boas decisões e se preparar, mas que todo acontecimento tem sua própria linha de causação independente da nossa atitude. Aí eu encerro o meu trecho e está aqui um pouquinho até do que começamos a falar sobre energia, né, e a respiração e a meditação. Essas pessoas, né, estão num lugar apropriado, sem sombra de dúvida, mas estão se trabalhando, né, para poder estar enxergando essa aura, né, esse excedente de energia que não apenas na gente, mas em toda forma de vida está presente, né, e que liga todos nós, uns aos outros e à própria natureza. Então, durante todo esse trecho, o que ele fez foi narrar, né, esse pequeno treinamento que ele recebeu para começar a observar isso. Eu e a Inês fizemos um curso uma vez, eu acho que eu até cheguei a comentar com vocês, que falava sobre radiestesia, né? E aonde tinha lá um exercício para a gente aprender a ver a aura, né? E esse lance de desfocar os olhos fazia parte mesmo do treinamento para que você conseguisse ver aquilo que vibrava, né, num padrão diferente do corpo físico normal, né? Então, eu acho que o presente que a gente recebeu, né, nesse trecho, o Eliette, se a tua edição for uma edição antiga, eu terminei de ler a página 69 e a Del Carmen vai começar na página 70. Alguém está com edição nova para falar para a Eliette que página está? 73. Ah, é antiga mesmo, ela falou. Então é isso. Agora a Del Carmen vai começar na 70. Eu só vou abrir caso alguém queira comentar alguma coisa do trecho que eu li para ficar à vontade. Eu queria só falar do movimento que a gente tem que fazer, né? Como você mesmo iniciou.
A gente para, faz a respiração e no dia a dia isso não acontece. Como às vezes a gente tem que ir para um meio da natureza ou fazer uma viagem diferente para ter alguma conexão ou alguma percepção de algo que está aqui do nosso lado e na vida cotidiana, né? A gente não percebe, porque na verdade está tudo cheio de energia, está tudo movimentando e a gente não tem, lógico, esse alcance e precisaria de um olhar e de uma percepção muito mais apurado, de um estar consciente no aqui, no agora, todo momento, né? Isso que me vê, porque todos nós temos essa capacidade, né? Mas de alguma forma a gente não acessa muito. Você fez uma observação interessante. A gente não precisa esperar um momento de ir para o meio da floresta, né? Às vezes, um vaso de planta que a gente tenha dentro de casa, Uhum. né? Às vezes, até um animalzinho que você tem em casa, né? São elementos que servem para a gente, né? Praticar isso. Sim, sim. Mas o que eu quero deixar mais, é, assim, para que a gente pense, é que o aqui e o agora, porque tá em tudo, não tá no animalzinho, tá no animalzinho também, tá no vaso de planta, nós falamos no outro encontro, né, do bom, belo e verdadeiro, a Márcia frisou bem, né, que tá em tudo, né? Porque o sagrado Sim. está em tudo, está no aqui e no agora, neste momento. Se nós não estivermos aqui realmente, de corpo, de alma, de espírito, a gente vai fazer essa leitura, provavelmente alguma coisa vai entrar, mas por isso que eu fiz a meditação, querendo que realmente essa leitura, ou todas as leituras, discussões, trocas, venham elevar a nossa alma, porque é ela que tem que movimentar para que todos os outros corpos movimentem. E essa consciência tem que ser no aqui e no agora. Se eu estiver aqui, agora, pensando no que eu vou fazer depois, ou pensando que eu consigo ou não consigo olhar a energia na cadeirinha que está aqui na minha frente, ou no meu sofá do outro lado ali, eu não, eu não vou estar exatamente na nossa discussão, no nosso papo, no nosso encontro de alma presente nesse momento para receber tudo isso que está posto no livro e na sua fala, e na fala do outro colega, e na fala de todo mundo, e toda a energia que está envolvendo esse campo aqui, agora, nosso. É isso. Perfeito. A Eliette abriu a câmera. Você quer falar alguma coisa, Eliette? Não? Tá. Então, seja bem-vinda, você, a Elisa, a Joana e a Monique, que chegaram depois. Muito boa noite. Obrigado por vocês estarem conosco. Márcia, você trabalha com florais. Eu me esqueci o nome, não é manipular, né? É manipular floral. Manipular, floral. Manipular, Uhum, é né? isso mesmo. E aí você deve lidar muito com isso, né? Esse lance de manipular os florais lida muito com energia, não lida? É, exatamente, Renato. E é por isso que eu digo, eu prefiro que eu faça a manipulação dos florais que eu indico. Muito embora eu pudesse indicá-las para que seja feito em uma farmácia de manipulação. Por Uhum. acreditar nessa energia, eu as manipulo. Então, assim, eu tenho todo um ritual para estar fazendo os florais de cada um que eu faço, Quando, porque é quando bem você isso mesmo. inicia, quando você inicia essa manipulação, você falou, você tem um ritual, mas você tem um ritual tipo, você faz uma oração, uma meditação, enfim, tem É, alguma coisa assim, quando assim? eu tô aqui em casa, quando eu faço em casa, eu consigo mais. Quando eu tô lá no hospital é diferente, porque lá é muito corrido.
tem pessoas esperando, então eu estou atendendo uma, tenho que fazer o floral e tem uma outra pessoa já esperando. Então é muito corrido. Mas sempre quando eu termino o floral, eu passo a energia, eu faço assim um ritual meu único, né? Eu que estou ali energizando aquele floral. Por isso eu acho muito importante. Eu acho que assim, o floral, você está trazendo uma energia dentro do teu organismo, então é o que é mais divino. Então, assim, são as essências das flores, das luzes, dos raios, dos 12 raios, né? Que a gente tem lá dos florais Saint-Germain. Então, eu acredito muito na presença do mestre Saint-Germain, então, é tudo isso. Eu acredito e Você é isso que eu trabalha com faço. as essências? Você trabalha com as essências já prontas? Ou as flores, você tem acesso a algumas flores? Não, 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 as essências prontas já. Então, eu tenho as 89 e eu faço a manipulação delas. Certo. Mas eu acho muito diferente, assim como eu vejo, né? Já nas aulas mesmo a gente percebe, né? Você vai fazer manipulação, você não sabe quem está manipulando. Então, É. ela vai fazendo com uma intenção que você nem sabe. Sim, Então, sim. eu acho que Às vezes isso é a muito gente. técnico, né? Que ela só vai É, pôr as gotinhas e pronto, né? é Uhum, muito, exatamente, é muito técnico. E, na uhum, verdade, assim, quando eu vejo, quando eu estou fazendo, eu estou pensando na pessoa que vai receber. Então, existe todo um ritual sim, na minha sim. cabeça que foi, Já tem uma ligação, né? sim, sim, É, uma conexão, né? sim. É isso. Você trabalha com o Saint-Germain ou mais algum? É só o Saint Germain, só, Só só, Saint-Germain? só. Uhum, tá. Monique abriu a câmera, quer falar? Oi, gente! Oi! Boa noite! Boa noite, Boa noite. Eu Monique. fico com saudade de vocês quando eu não venho aqui. E falando de energia, ó, quem traz boa energia. É, já estou sentindo calor. Ai, que bom! Gente, eu tenho estudado muito sobre o Joy, né? A gente fez aquele livro lá e ele fala muito sobre o momento presente. Eu não sei se vocês prestaram atenção de quem estava naquela turma do placebo, o quanto ele fala na meditação, momento presente, presente, presente. E a gente falando disso é o que a gente menos faz, é viver o presente, né? A gente está sempre pensando lá na frente já, o que que vai acontecer, como vai acontecer. Muitas vezes surge o medo, né? Que atrapalha, cria uma ansiedade, e essa ansiedade, ela retarda um pouco o nosso processo, né? Que daí gera um medo. E ou a gente está pensando no passado, mas fizeram isso comigo, então lá atrás aconteceu de novo, vai acontecer, aí a gente fica programando que vai acontecer aqui de novo, aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo. Então o momento presente faz a gente literalmente escrever o futuro sem ficar pensando no que vai acontecer. Porque o que você vive no presente, no momento que você está, ele simplesmente define o que vai ser na frente. Mas precisamos viver mesmo, né? Os pequenos atos, a pequena soma de coisas que a gente vai fazendo é o resultado, né? Então, se você é obediente, se você vive os seus preceitos, cada um com o seu conhecimento, cada um com o seu formato de ver Deus, cada um com o seu formato de energia, você sabe que aquela soma, que vai dar aquela soma, já está escrito. Mas, como a gente vem carregando um fardo, a gente não vive em presente momento presente. E aí a gente atrapalha o resultado do nosso futuro. Isso é muito interessante. E a gente não presta atenção nos detalhes. A gente só presta atenção nas pedras mesmo que ficaram de dores, de chateações. E aí a gente não tem tempo. Não tem tempo para nós, não tem tempo para o momento presente. E a gente não respira, a gente não medita. A gente não tem tempo para respirar o eu. E é só respirando automático. É isso. Queria partilhar isso com vocês. Eu tenho estudado bastante sobre isso. É muito legal estar nessa parte. Assim. Muito bom. Você sabe que o Joy, ele me deu uma lição de humildade que é uma coisa grandiosa, sabe? Porque esse homem, ele tem uma capacidade de trazer as coisas para nós de uma forma tão simples, e eu me vejo
tão pequeno para realizar as coisas que ele propõe, sabe? Mas eu vou conseguir, porque ele realmente lida com a energia, com a meditação, com essa coisa toda de uma forma muito técnica e, ao mesmo tempo, simples, né? Ele realmente é um cara que eu recomendo qualquer um que queira estudar um pouco sobre manipulação de energia, sobre a nossa capacidade de autocura, enfim, leiam ou assistam os vídeos do Joe Dispenza, que ele realmente é fantástico. Mas alguém gostaria de comentar algo? Senão a Del Carmen vai continuar Eu lendo. gostaria, Por eu favor. gostaria. Ele foca muito aqui na visualização, né? Uhum. Então, você conseguir expandir a sua visão. Mas, assim, é interessante, porque você pode conseguir sentir essa energia sem a visão. Porque nós todos aqui temos a visão. Os cegos não têm a visão. Então, eles têm outra maneira de sentir, de perceber a vibração e a essência de tudo, né? E aí é muito interessante, porque a dimensão, o dimensionamento e a sinestesia é outra, porque ele não sabe onde estão as coisas. Ele sente, e aí ele toca, e com o toque ele descobre a forma. Só que não da maneira como a gente, quando a gente toca. Eles têm uma percepção, né, que envolve tudo, inclusive a audição, principalmente a audição. Então, existem maneiras, e aqui ele coloca, né, da energia, da vibração, dos elementos que estão à nossa volta e que envolve todos os sentidos. E aquele que você não tem, ou por N motivos, você pode despertar através de outros. Eu sinto assim. Perfeito. Maria, a palavra está com você. Você Beleza. Pode, pode iniciar a tua parte. Tá. Após as descobertas recentes da física moderna, podemos legitimamente perguntar se o universo é ainda mais dinâmico. Talvez o universo funcione mecanicamente como operação básica, mas também reaja sutilmente à energia mental que projetamos nele. Quer dizer, por que não? Se podemos fazer os vegetais crescerem mais rápido, talvez possamos fazer certos fatos acontecerem mais rápido ou mais devagar, a depender de como pensamos. O manuscrito fala alguma coisa disso. Sara sorriu para mim. Claro, foi de onde tiramos essas ideias. Fosse a escarafunchar dentro de uma mochila enquanto andávamos e acabou por retirar uma pasta. Eis aqui sua cópia, disse. Olhei-a de relance e guardei-a no bolso. Atravessávamos a ponte e eu hesitei um instante, observando as cores e formas das plantas à minha volta. Alterei o foco do olhar e imediatamente vi os campos de energia em torno de tudo que via. Tanto Sara quanto Phil tinham amplos campos que pareciam tingidos de verde e amarelo, embora o de Sara lampejasse de vez em quando uma cor rosada. De repente, os dois pararam e olharam atentos à trilha à frente. A uns 15 metros, um homem vinha andando rápido em nossa direção. Uma sensação de ansiedade se avolumou em meu estômago, mas eu estava decidido a sustentar minha opinião sobre a energia. Ao se aproximar de nós, reconheci-o. Era o mais alto dos cientistas da Universidade do Peru que haviam perguntado o caminho na véspera. Em volta dele, eu podia detectar uma camada de vermelho.
Quando chegou a nós, voltou-se para Sara e perguntou: Você é cientista, não é? Certo, ela respondeu. Então, como pode tolerar esse tipo de ciência? Vi aquelas hortas e não posso acreditar em tal desorganização. Seu pessoal não tem controle sobre nada. Há muitas explicações para as plantas ficarem maiores. É impossível controlar tudo, senhor. Estamos buscando tendências gerais. Eu detectava uma ponta de irritação surgindo na voz de Sara. Mas postular uma energia só recentemente visível como base da química das coisas vivas, isto é um absurdo. Vocês não têm prova nenhuma. Prova é o que estávamos procurando. Mas como podem postular a existência de qualquer coisa antes de terem alguma prova? As vozes dos dois indivíduos eram iradas agora, mas eu só escutava vagamente. O que consumia minha atenção era a dinâmica de seus campos de energia. Quando a discussão começou, Phil e eu recuamos alguns passos e Sara e o homem alto postaram-se frente a frente com uma distância de cerca de 1,5 metros entre eles. Imediatamente, os campos de energia dos dois pareceram tornar-se de algum modo mais densos e excitados, como por uma vibração interna. À medida que prosseguia a conversa, os campos começaram a misturar-se. Quando um deles estabelecia um ponto, seu campo criava um movimento que parecia sugar o campo do outro, com o que parecia ser uma espécie de manobra de vácuo. Mas aí, quando a outra pessoa fazia sua refutação, a energia refluía para ela. Em termos da dinâmica dos campos de energia, marcar o ponto parecia significar captar parte do campo adversário e puxá-la para dentro de si. Além disso, disse Sara ao homem, observamos os fenômenos que estamos tentando entender. O homem lançou-lhe um olhar de desdém. Então vocês, além de insanos, são incompetentes, disse, afastando-se. Você é um dinossauro, gritou Sara, o que fez com que Phil e eu ríssemos. Sara, contudo, ainda estava tensa. Esse pessoal consegue me enfurecer, disse, ao retomarmos nossa caminhada pela trilha. Deixa para lá, disse Phil. Esse tipo de gente aparece de vez em quando por aqui. Mas por que tantos? Perguntou Sara. E por que logo agora? Quando nos aproximamos da pousada, vi Will no Jeep. As portas do veículo estavam abertas e as coisas espalhadas em cima do capô. Ele me viu logo e fez sinal me chamando. Bem, parece que já está na hora de eu decolar, eu disse. Meu comentário quebrou um silêncio de 10 minutos que tinha começado quando eu tentara explicar o que vira acontecer com a energia de Sara durante a discussão. Evidentemente, não tinha explicado direito, pois meus comentários provocaram apenas olhares de incompreensão e nos lançaram num longo período de absorção em nós mesmos. Foi legal ter conhecido você, disse Sara, estendendo-me a mão. Phil olhava para os lados do jeep. Aquele é Will James? Perguntou. É ele o cara com quem você está viajando? É, respondi. Por quê? Só queria saber. Já ouvi por aqui. Conhece o dono deste lugar e participou do grupo que primeiro incentivou a pesquisa sobre campos de energia aqui. Venha conhecê-lo, eu disse. Não, tenho de ir embora, ele explicou. Vejo você por aqui depois. Sei que não vai conseguir ficar longe daqui. Sem dúvida, eu disse. Sara disse que também tinha de ir embora e que eu poderia entrar em contato com ela através da hospedaria. Eu os retive mais alguns minutos, expressando meus agradecimentos pelas aulas. A expressão de Sara tornou-se séria. Ver a energia
adotar esse novo meio de perceber o mundo físico é uma coisa que surge por uma espécie de contágio. Não compreendemos isso, mas quando alguém sobe a montanha com outros para ver essa energia, em geral começa a vê-la também. Portanto, mostre-a a mais alguém. Fiz que sim com a cabeça e corri para o jeep. Will me recebeu com um sorriso. Já está pronto? Perguntei. Quase, ele respondeu. Como passou a manhã? Interessante, eu disse. Tenho um monte de coisas para conversar com você. É melhor esperar por hora, ele disse. Temos de sair desta casa. As coisas por aqui estão parecendo meio hostis. Aproximei-me mais dele. O que é que há? Perguntei. Nada muito sério. Explico depois. Pegue suas coisas. Entrei na hospedaria e peguei os poucos artigos que deixara no quarto. Will me dissera antes que não haveria nenhuma despesa, cortesia do dono. Por isso desci para a recepção, entreguei a chave ao empregado e saí andando para o jeep. Will estava sob o capô, verificando alguma coisa e bateu-o fechando quando me aproximei. Tudo pronto, disse. Vamos embora. Saímos com o carro do estacionamento, descemos a trilha rumo à estrada principal. Vários carros partiam ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Perguntei a Will. Um grupo de autoridades locais respondeu, junto com alguns tipos científicos, se queixaram das pessoas associadas a este centro de conferência. Não dizem que estejam fazendo nada de ilegal, apenas que algumas das pessoas que andam por aqui podem ser o que chamam de indesejáveis, não cientistas legítimos. Essas autoridades, por causar muitos problemas, e isso poderia acabar efetivamente com os negócios da hospedaria. Podem causar muitos problemas. E isso poderia acabar efetivamente com os negócios da hospedaria. Olhei-o surpreso e ele continuou. Você sabe, a casa tem sempre vários hóspedes. Só um pequeno número mexe com a pesquisa associada ao manuscrito. As outras são grupos voltados para suas próprias disciplinas, que vêm aqui pela beleza. Se as autoridades ficarem muito desagradáveis e criarem um clima negativo, esses grupos deixarão de se reunir aqui. Mas eu achava que você tinha dito que as autoridades locais não iam se meter com o dinheiro do turismo entrando em Vicente. Eu achava que não. Alguém os deixou nervosos em relação ao manuscrito. Alguém lá nas hortas entendeu o que estava ocorrendo? Não, na verdade não, respondi. Só se admiraram por verem, de repente, mais pessoas furiosas aparecendo. Will calou-se. Passamos pelo portão e viramos para sudeste. 1,5 quilômetros depois, tomamos outra estrada que rumava para leste, em direção à cadeia de montanhas ao longe. Vamos passar bem em frente às hortas, disse Will, depois de alguns instantes. À frente, eu via os tratos e o primeiro galpão de metal. Quando passamos pelo lado, a porta se abriu e meu olhar se entrou com o da pessoa que saía. Ela sorriu e voltou-se para mim. Quando passamos, nossos olhos se encontraram durante um longo momento. Quem era aquela? Perguntou Will. Uma mulher que conheci ontem, respondi. Ele balançou a cabeça, depois mudou de assunto. Deu uma olhada na terceira visão. Me deram uma cópia. Will não respondeu, parecendo perder-se em pensamentos, e por isso peguei a tradução e encontrei o ponto onde parara de ler. Dali em diante, a terceira visão explicava a natureza da beleza, descrevendo essa percepção como uma percepção através da qual os seres humanos iam finalmente aprender a observar campos de energia. Assim que isso ocorresse,
Dizia: nossa compreensão do universo físico se transformaria rapidamente. Por exemplo, começaríamos a comer mais alimentos ainda vivos com essa energia e a tornar-nos conscientes de que certas localidades irradiam mais energia que outras, a mais alta irradiação vindo de antigos ambientes naturais, sobretudo florestas. Eu já ia ler as páginas finais quando Will falou de repente. Me fale de suas experiências lá nas hortas, pediu. Relatei-lhe em detalhes o melhor que pude, os acontecimentos dos 2 dias, incluindo as pessoas que conheci lá. Quando lhe falei do encontro com Marjorie, ele me olhou e sorriu. Até onde conversou com essas pessoas sobre as outras visões e sobre como essas visões se relacionam com o que elas fazem nas hortas? Perguntou. Não falei disso de modo algum, respondi. Não confiava nas pessoas a princípio. E depois simplesmente percebi que elas sabiam mais que eu. Acho que você poderia ter lhes dado informações importantes se estivesse sendo inteiramente honesto com elas. Que tipo de informação? Ele me olhou com simpatia. Só você sabe isso. Eu não sabia o que dizer, por isso olhei a paisagem lá fora. O terreno se tornava cada vez mais montanhoso e rochoso. Grandes afloramentos de granito pendiam sobre a estrada. Como explica ter visto Marjorie mais uma vez quando passamos pelas hortas? Perguntou Will. Eu ia dizer apenas uma coincidência, mas em vez disso, disse: não sei. Que acha você? Acho que nada acontece por coincidência. Para mim, isso significa que vocês têm assuntos pendentes, alguma coisa que precisavam ter se dito, mas não disseram. A ideia me intrigou, mas também me perturbou. Toda a minha vida eu fora acusado de me manter demasiado distante ou fazer perguntas sem manifestar opiniões nem me comprometer com uma posição. Porque perguntava-me, aquilo surgia agora de novo? Também não notei que começava a me sentir diferente. Em Vicente, sentira-me aventureiro e competente, e agora senti apenas o que se poderia chamar de uma depressão crescente, misturada com ansiedade. Agora você me deixou deprimido, eu disse. Ele riu alto e respondeu: não fui eu, foi o efeito de deixar a fazenda Vicente. A energia daquele lugar deixa a gente voando como uma pipa, porque acha que todos esses cientistas passaram a andar por aqui anos atrás. Eles não têm a menor ideia do motivo de gostarem tanto daqui. Voltou-se para me olhar bem nos olhos. Mas gostamos, não? Inspecionou a estrada e me olhou mais uma vez, o rosto cheio de consideração. A gente tem de ligar a própria energia quando sai de um lugar como esse. Eu olhei apenas perplexo e ele me deu um sorriso tranquilizador. Depois disso, ficamos em silêncio por talvez 1,5 quilômetros, quando ele disse: me conte mais o que aconteceu nas hortas. Continuei a história. Quando descrevi a visão concreta dos campos de energia, ele me olhou impressionado, mas nada disse. Você consegue ver esses campos? Perguntei. Ele me lançou um olhar. Sim, respondeu. Continue. Contei a história sem interrupção até chegar à discussão de Sara com o cientista peruano e a dinâmica de seus campos de energia durante o confronto. Que comentaram Sara e Phil sobre isso? Ele perguntou. Nada, respondi. Pareciam não ter um quadro de referência para isso. Não creio que tenham, disse Will. Estão tão fascinados com a terceira visão que não foram adiante.
A maneira como os seres humanos competem pela energia está na quarta visão. Competem pela energia? Perguntei. Ele apenas sorriu, indicando com a cabeça a tradução que eu tinha nas mãos. Retomei de onde parara. O texto apontava nitidamente para a quarta visão. Dizia que os seres humanos acabariam vendo o universo como constituído de uma energia dinâmica, uma energia que pode nos sustentar e responder às nossas expectativas. Contudo, também veríamos que fomos desligados da fonte maior dessa energia, que nos isolamos dela e por isso nos sentimos fracos, inseguros e carentes. Diante desse déficit, nós, seres humanos, sempre procuramos intensificar nossa energia pessoal da única maneira que conhecemos, buscando roubá-la psicologicamente de outros. Uma competição inconsciente que é a base de todo o conflito humano no mundo. Daí as guerras, né? Inclusive. Entre dois ou mais, ou até uma nação. É a luta pelo poder. O próximo capítulo. Tem tudo a ver, né? E qual a tua percepção, Del Carmen, desse final de capítulo É que você... interessante, né? Porque assim, os russos há muitos, e não é de já, eles já pesquisam essa energia há muitos anos. Os russos pesquisam essa energia e eles conseguiram concentrar essa energia em campos magnéticos que eles pesquisaram, né? E construíram aparelhos para isso. E conseguiram algumas experiências em relação a isso, até materialização, né? Aí fala de como você faz crescer uma planta, né? Eles conseguiram materializar matéria. Então, você falou, ó, eu posso olhar essa cadeira, olhar uma cadeira e ver a energia dela, mas eu posso também, com essa energia, formar uma nova cadeira, um novo elemento, entendeu? E eles sabem como fazer isso, através dessa condição, né? Através dessa experiência psíquica. Eles começaram com essa experiência psíquica e foram construindo possibilidades disso acontecer e continuam pesquisando até hoje. Então, eu acho que aqui, né, compete muito, né? A gente está tão assim, sabe, tentando entender de uma forma tão assim simples, até ingênua, e já tem pesquisa nesse campo, né, muito mais adiantado, né, da energia, né, que o ser humano pode irradiar, pode, através do seu próprio campo sensorial, visão, audição, tato e tudo mais, e todos os elementos que envolvem a formação do mundo e a existência, os animais, né, todos os campos de energia, e já se trabalha com esse campo de energia de uma forma, né, de poder, de uma forma muito maior do que o livro aqui, ele já está falando disso. Só que canalizam, tanto você pode canalizar isso para uma forma positiva, benéfica, boa, né? Do bem, como canalizar para uma outra condição também. Tanto para construir como para destruir. Infelizmente. Eu acho que o livro mostra muito isso, o interesse dos poderosos, né? Fala aqui de cientista que eles conflitaram, né?
Ficaram Uhum. incomodados quando perceberam o que estavam fazendo. Inclusive dizendo que o cientista que se interessava por esse tipo de assunto não era um cientista genuíno, né? Foi. Que Hum, eram fajutas, vamos assim dizer, né? Mas tudo isso É, deles é medo, né? De exatamente. que as coisas saiam da mão deles, que para tudo tem que ter uma prova, né? Uma comprovação matemática, enfim. E quem lida, você está falando dos russos, né? Eles lidam muito com a parapsicologia, né? Sim, sim, E a clarividência, tudo sim, coisas que são puro conhecimento de manipulação energética, né? Isso o tempo todo. não tem dúvida. É. Marcos, quer falar algo, Marcos? Eu quero, como percebeu? É, olhando para a sua energia. É um pouco da linha é, da história daqui, né? Questão de, aliás, acho que é do Brasil. Que Florianópolis, as praias estão começando, eram modelos de praias limpas, né? Não tá mais e já está com a questão da especulação imobiliária e crescimento, não tem mais, cada vez as praias estão sendo poluídas. Eu moro a 70 quilômetros, né, mais de Florianópolis. E as pessoas que moram no continente não estão indo mais para praias de lá, parece, assim, dá uma impressão, porque tem trânsito e as praias não são tão boas, estão procurando, estão vindo para cá, né? Que eu- e aí, aqui é uma cidade pequena, mas está começando a questão da especulação imobiliária, então vários loteamentos abrindo e uns irregulares, e está começando aqueles desmatamentos, e aí vem a destruição. Então, tipo, que Florianópolis tem uma energia, tava as praias limpas, bonitas, natureza e tal, mas como está sendo poluído, a energia vai embora, né? Não é mais a mesma coisa. E aqui tem uma energia boa ainda, e aí o pessoal que entra a questão política, né? Então, tá achando que vai mudar o prefeito. Tem um loteamento aqui que é uma reserva, que até o Renato e a Inês conheceram ali, que é a Barra de Ibiraquera. Tem um loteamento que foi bloqueado, assim, não podem construir, e estão esperando uma liberação para construir. E já estão Hum, mexendo e tal. E aí a energia, e ali é um berçário de baleias e tal, né? Então, é outra. Por que será que o homem faz essa questão, né, de destruir o local que tem essa energia boa, acaba e vai procurar outro lugar longe pra caramba, né, para para ter essa energia de novo e vai destruindo assim. Então eu tô aqui prevendo, acho que daqui a uns 10 anos aqui também já começa a já não prestar mais, eu acho. Não sei se as águas vai manter limpa ou a natureza ainda. vai aguentar, É, né? por que será que o homem tem essa questão tô lá porque tem uma energia boa, aí destrói, vão para outro lugar. Não é nem nômade, né? Os nômades fazem isso, mas é, ele destrói o lugar que É. vive, que habita, né? Aí em São Paulo também tem os loteamentos clandestinos, né? Tem os Sim, mananciais que sim, destruíram as e destroem. represas, as próprias É, represas, sim, que é um absurdo, né? É um absurdo, porque fazem casas, né, sem autorização, e jogam esgoto, joga tudo na represa. sim. E não tem fiscal, não tem fiscalização. É. Deixa. Uma pena, né? Marcos, E o que está acontecendo agora também, imagina a energia, a gente está falando de floresta, e está mostrando, né,
tanto fogo, né? Que é uma Sim, energia assim, né? Do calor usado dessa forma, né? Para queimar nossas plantas, nossas florestas, os animais morrendo, né? E o ar que nós estamos respirando, né? O quanto que, né? Essa energia, né, Marcos, já está no globo terrestre. sim. Aqui deu aquela chuva preta, né? A Né? fumaça que estava aqui deu aquela chuva negra. São Paulo Hum. também, o pouco que choveu, uma coisa assim, uma água suja. Precisamos usar esse conhecimento todo que nós estamos Né? buscando juntos, né? E passar a praticá-lo, né? A ser esse conhecimento. Porque Sim. também no nosso meio, né? Nas últimas décadas, criou-se uma expressão muito comum de sermos buscadores, né? Agora, eu acredito que está chegando o momento da gente ser realizadores. Uhum. Então, somos de uma geração que buscou muito conhecimento, buscou, continua buscando, mas está na hora da gente manifestar esse conhecimento, né? Sim. Em primeiro lugar, fazendo as mudanças pessoais, interiores, nossas, né? Diminuindo um pouco a ação do nosso ego na nossa vida, né? E deixando com que o nosso bem-querer seja genuíno dentro do nosso lar, dentro da empresa que a gente trabalha, na nossa vizinhança, né? Então, a gente muitas vezes fica impactado com o que está acontecendo na Ucrânia, na Etiópia, na Síria, enfim. E muitas vezes a Uhum. gente não cuida de nós mesmos e do nosso entorno, É. né? Então, se nós nos preocuparmos com isso, né, em nos fortalecermos, em sermos pessoas melhores, a usar mais, né, a nossa energia, a nossa respiração, né, aí nós vamos tornar o nosso lar, o nosso ambiente também mais fortalecido, né? E aonde a Uhum. gente estiver transitando, né, a gente pode ter a esperança realmente daqui a um tempo nós termos um futuro melhor, né? Agora a gente está Sim. em ano de eleições municipais, a gente fala muito de políticos, né? Mas as pessoas boas, as pessoas do bem, as pessoas incorruptíveis, não querem entrar na política. E aí acaba entrando na política aqueles que já têm tendências, né, É. a, a fazer as coisas erradas, enfim. Então, que esperança a gente pode ter de resolver essas questões políticas enquanto a gente não mudar o homem, né? Enquanto Uhum. o homem não estiver, sabe? Eu falo por mim, eu tenho alguns amigos que às vezes brincam comigo, né? Ah, Renato, você fala bem, você devia ser político. Eu falei, você nunca vai me ver político, né? Mas é errado, né? No fundo, né? Pessoas como nós, a gente devia estar motivado, né? Ah, não, eu. Só que como a gente não quer entrar nesse sistema, a gente se abstém e não faz essa política nem na nossa casa, na empresa onde a gente Uhum. trabalha, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essas coisas que nós estamos conversando, elas nos levam a refletir sobre isso, né? Imagina o quanto a gente ganha quando a gente se desafia e se propõe a se reunir como a gente tem se reunido, né? Para falar os temas que a gente tem falado. Só que a gente não pode deixar isso ser apenas
uma noite de segunda-feira, né? Isso tem que trazer mudanças reais nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Bom, já fiz meu discurso. É, eu acho que o Davidson, ele colocou uma coisa importante, que foi, né, a gente construir, começar na família, né? Porque uma pessoa harmoniosa, ela reflete isso em qualquer ambiente que ela está, né? Começando pelos seus. É, Então, aí você vai expandir isso lá fora, né? A gente não pode ser omisso, né? Em relação a esses conhecimentos que nós estamos buscando e de poder vivenciá-los, né? Da melhor forma possível. isso mesmo. Inês, quer comentar algo? Não, é endossar mesmo tudo que vocês estão falando. E o que o Marcos falou é incrível, porque o homem fica todo feliz quando ele vê um lugar preservado, tudo, aí ele quer invadir aquilo lá, né? Fala, nossa, eu preciso ir para aquele lugar e não para um segundo para pensar que daqui a pouco já não vai estar mais preservado, né? É uma coisa meio doida, assim, né, que o homem é capaz de fazer. Nós temos muitos hotéis e lugares que procuram ser preservados, tudo que é para fazer o turismo, né? A pessoa não precisa ter duas, três, né, sei lá, propriedades, e tirando realmente a natureza, porque é o que vocês falaram, em todos os lugares hoje, já o planeta está sendo sacrificado, né? Embora o livro não esteja falando exatamente isso, mas ele está falando do que vem antes da matéria, que é a energia, que constitui a matéria, está mostrando para a gente, por isso que muitos não, e quem tem o poder não quer que a gente saiba disso. Eles sabem, né? Mas eles então criticam, fazem de tal maneira, como lá, para manter isso oculto, como falou, a energia é energia, ela não é nem boa nem ruim. Mas nós temos a capacidade de pegar essa energia, né, e transformar ela em algo não tão bom, porque ela é o que é. E então é isso, né? É o mundo que a gente vive, a condição do ser humano e somente eu acho que eu sempre falo, né, que as plantas, tudo fala que se interligam, né? E a gente faz a mesma coisa, através dos estudos, de pensamentos, palavras diferentes do que a maioria está falando e pensando, a gente também vai criando uma rede, que eu acredito que essa seja a única maneira, ou a única fonte da gente estar interferindo um pouco, freando um pouco, criando capacidade, porque isso é uma capacidade do ser humano que a gente precisa criar, né? E a gente muitas vezes não tem força para exercitar, como ele falou lá, né? Quando você sai daquele lugar e vem para o mundo, a diferença, né, da energia, uma que ali você só está ali para fazer aquilo, então óbvio que o lugar está totalmente diferente, né, com uma energia diferente, aí você vem para o mundo para você sustentar essa mesma energia. Então, eu acho que esses conhecimentos são para isso, para a gente ir entendendo que é possível, tendo que exercitar e abrir mão, né, da matéria um pouco para entrar nesse outro campo. É isso. Legal. Eliette, Boa noite. Estou sempre quietinha aqui, né? Hoje eu vou falar. que bom. Mas desde do começo desse capítulo que eu já tinha lido, veio a sensação, né? A Inês falou agora dessa energia que a gente acaba usando para o mal, mas esse capítulo me remeteu também a todas as outras energias que a gente já percebeu. Eu não sei se tive a impressão assim que o livro, como ele foi escrito há bastante tempo, e a gente já está vivendo um pouco disso, né? Que ele fala no próximo
milênio, não sei o que, a gente já está neste mundo, né? Então tem muitas coisas que eu acho que a gente já aprendeu a ver. O Reiki, o passe, espírito, tudo isso são energias, energias boas, energias de cura, e que as pessoas já estão aprendendo a aplicar isso, né? É, eu sempre gostei dessas coisas, eu fiz curso de Reiki na época do livro, ninguém ouvia falar, acho que foi em 94, por aí mesmo, 92, 90, por aí. E então eu sinto essa energia, principalmente de cura, a mão quente, essas coisas assim. Então eu sinto muito essa energia de transmissão. E a gente tem realmente essa capacidade, né? Tanto de passar a energia, como de mudar a energia do ambiente. Então, às vezes, você está numa situação de conflito, às vezes até dentro da nossa casa, como a gente pode mudar isso? Sai do foco, se esconde no banheiro, faz uma oração. Você vai sentir como o clima muda, como a energia é totalmente outra, né? Quando você volta para a realidade, fala, nossa, eu estou no mesmo lugar, né? Então, a gente se perceber que a gente pode, né, com uma oração, com uma conexão, né, com o pessoal lá de cima, cada um, né, acredita de um jeito, mas essa energia a gente tem a capacidade realmente de para, respira, muda nossa, né, nossa energia e a gente percebe que o ambiente muda junto. É isso. Muito bom. Tá vendo? Pode voltar a falar das próximas vezes, viu? Quando tem alguma coisa assim que fica, né? A ideinha fica lá, aí solta. Bom, o ganho da nossa leitura é esse compartilhamento de pontos de vista, a gente só ganha com isso, pode estar certo. Então, eu sou fisioterapeuta, então eu sempre trabalhei, meu negócio tá aqui, né? Na mão, e é sempre, né? Sempre senti muito forte isso, né? Nessa energia de cura, que eu acho que também faz parte, né? De todo esse mundo de energia que ele fala no livro. Eu achei muito bacana essa parte. Relata bem isso mesmo, as minhas experiências. Mais alguém? Então, gente, eu vou encerrar aqui a gravação para a gente combinar já quem vai fazer a próxima leitura. Então, eu agradeço a participação de todos e até breve.